Gente, hoje eu vou falar de um tema muito importante que foi muito pedido aqui nas sugestões do meu canal do YouTube, né? As pessoas participam muito, colocam comentários e muita gente, não foi um, nem dois, nem três, pediu para fazer um vídeo sobre Marte, sobre os posicionamentos dos signos no planeta Marte. Bom, vamos lá. Primeiro, a energia de Marte. Marte tem uma energia que traz a força da vontade, e essa vontade direcionada tanto para o trabalho quanto para o sexo. É a energia da vontade pura, diferente da Lua, que tem o emocional, que tem o inconsciente atuando. A energia de Marte não. Ela é uma energia que é a vontade, é o impulso, é aquela energia do guerreiro que vai. Digamos que é aquela molinha que fica te empurrando, ó, vai, e vai desse jeito, e vai. Primeiro, Marte. Marte no signo que é regido por ele, que é o signo de Áries. Então, as qualidades marcianas no signo de Áries, elas ficam mais afloradas. A pessoa fica extremamente impulsiva, com uma energia de competição muito grande. É uma pessoa que tem uma saúde, uma vitalidade muito intensa, com raras exceções, né, gente? A gente sempre tem que dar uma estudada no mapa, porque às vezes o mapa traz uma outra vibração. Mas Marte em Áries, no geral, é um posicionamento muito bom, tendo que tomar um pouco de cuidado com sincerocídio, ou seja, falar demais, coisas que não deveria falar, às vezes ser um pouco agressivo, um pouco beligerante, e na área sexual tem uma energia muito viril, mas tem que tomar cuidado com não fazer só o que está com vontade, mas pensar também no que o outro está com vontade, ou seja, não ficar tão autocentrado na área sexual. Vamos então para o signo de Touro, Marte em Touro. Marte em Touro traz uma energia mais pausada, pensada. Então a energia da vontade, quando está posicionada no signo de Touro, traz uma questão aí de ser mais tranquila, mais calculada. Então a pessoa com Marte em Touro, diferente, por exemplo, do Marte em Áries, né, bem diferente do Marte em Áries, vai ter uma coisa de querer pausar mais, de estudar com calma, decidir as coisas com base na segurança. Então vai querer ser muito prudente em tudo que vai fazer. É um posicionamento de Marte que segura a energia da vontade, porém extremamente voltado para o trabalho, porque o Marte puxa essa energia do trabalho, né? E quando a pessoa tem um Marte posicionado em Touro, que é um signo muito ligado à questão do sustento, de ganhar e trabalhar e produzir, isso fica intensificado. É uma sexualidade forte, né? Bastante sensual, porém um pouco mais passiva essa energia e ligada bastante à possessividade. Agora vamos para Marte em Gêmeos. Marte em Gêmeos traz uma energia muito forte de estudar o que vai falar de uma forma um pouco mais dispersa. Então, enquanto o Touro pensava, estudava de uma forma um pouco mais calma, já o Marte em Gêmeos, ele estuda, mas é tudo muito rápido. Então ele pensa, será que eu devo fazer isso? Então a energia dele da vontade passa por uma coisa de querer estudar o que vai fazer, mas tudo muito rápido. Então pensa numa coisa uma hora, daqui a pouco você já está pensando numa outra coisa, então tudo é muito, digamos assim, desconexo. Marte em Gêmeos traz uma questão aí de ter a energia da comunicação muito fluente. Nesse sentido, tem que tomar cuidado com falta de coesão, às vezes para se comunicar, então tá falando uma coisa aqui, daqui a pouco já tá pensando numa outra coisa, para tentar ter um foco dentro da comunicação. A sexualidade vai passar muito pelo lado mental, então o Marte em Gêmeos ele vai se excitar muito com o que o outro fala, com a inteligência do outro. Então um bom papo, aquela conversa que vai longe, que traz algum conhecimento. Inclusive o posicionamento de Marte em Gêmeos traz a questão de querer ser estimulado pelo intelecto, né? Então a pessoa que quer conquistar aí um Marte em Gêmeos tem que pegar bastante por esse lado. Marte em Câncer. Já Marte em Câncer, tudo passa pelo filtro da emoção. Então a vontade, para ela vir, ela tem que ter um motivo emocional. E muitas vezes a pessoa com Marte em Câncer tem algumas vontades, tem alguns desejos que são totalmente baseados no inconsciente, né? Junto um lado muito feminino, digamos que traz um pouco um lado da Lua, né? Câncer é regido pela Lua. E quando o Marte está posicionado em Câncer, traz um lado mais feminino para essa energia guerreira da vontade, né? Essa energia de ir atrás, de fazer as coisas acontecerem, que é a energia de Marte, mas que posicionada no signo de Câncer vai ter um filtro. Nesse sentido,
tem que tomar bastante cuidado, porque senão esse filtro, né, da energia da vontade o tempo inteiro passando pelo lado emocional pode fazer com que a pessoa fique, de uma certa maneira, um pouco sem ação. Então, muitas vezes ela teria que ter uma atitude mais rápida, aconteceu uma coisa e ela já teria que tomar uma posição, mas ela fica naquele emocional, preso, sem saber. E a sexualidade, ela é muito ligada ao apego. Então, para se soltar sexualmente, para ter um interesse nessa área sexual, vai precisar ter algum tipo de envolvimento romântico ou alguma coisa emocional que esteja trazendo a vontade do sexo. Não é um sexo visceral, é um sexo que passa também pelo filtro. Marte posicionado no signo de Leão. Bom, aí estamos falando de um planeta, né, que é um planeta de fogo. Marte, quando a gente está falando em Marte, a gente fala de fogo. E posicionado em um outro signo de fogo, que tem uma energia muito intensa, né, que é regido pelo Sol, que é Leão. O que faz com que esse posicionamento traga uma pessoa aí que seja muito afim de manifestar as suas vontades. Nesse sentido, tem que tomar muito cuidado, porque pode ser um pouco autoritário, um pouco impositivo. Então, as pessoas que têm Marte em Leão, elas têm que tomar cuidado com a forma como elas vão colocar as ideias, com a forma como elas vão se colocar no trabalho e também sexualmente. Porque senão elas podem ter uma energia tão assim, que chega, né, uma coisa tão forte, assim, que já se apresenta de uma forma muito impactante e que acaba, de uma certa forma, afastando as pessoas ou fazendo com que as pessoas fiquem um pouco fechadas, né, tendo até conflitos na área de trabalho e sexualmente combinam com pessoas que sejam mais receptivas ou passivas, porque como tem essa energia muito colocada, né, e tem muita energia também, né, na área da saúde, da vitalidade, inclusive é essencial que façam atividade física. Agora vamos para o Marte em Virgem. Marte posicionado no signo de Virgem vai trazer um grau muito forte de meticulosidade, tanto no trabalho quanto na área sexual. Então, sexualmente falando, nós podemos considerar que um Marte em Virgem, ele vai trazer um filtro que de repente poderia até ser um pouquinho, digamos, desnecessário, porque a pessoa vai ficar muito analítica. Então, por exemplo, ela vai te beijar, ver, será que escovou o dente, será que lavou a mão? A sexualidade, ela não vem de uma forma tão fluida. O Marte em Virgem, ele vai analisar se pode se entregar para aquela pessoa, ele vai ter um filtro maior. E no trabalho vai ser muito exigente com todos os que estão ao redor. Muitas vezes Marte em Virgem prefere trabalhar sozinho, porque tem uma coisa tão exigente de querer que tudo seja muito organizado e crítico também, e às vezes no trabalho isso pode trazer problemas. São trabalhadores incansáveis, trabalhadores extremamente dedicados e que inclusive tem que tomar cuidado para não trabalhar demais, né? Pode acabar ficando meio workaholic, digamos assim. A casa de Virgem é a casa 6, que é a casa do trabalho. E Marte, como eu disse no começo, né, quando eu expliquei a energia de Marte, se direciona para o trabalho. Então Marte em Virgem, nesse sentido, traz essa energia bem focada para o trabalho. É um posicionamento positivo, só tem que tomar cuidado com o excesso de criticidade no ao redor do trabalho, até consigo mesmo no trabalho, de repente achando que nada está bom, ou até com excesso de trabalho mesmo. Marte no signo de Libra. Marte posicionado no signo de Libra vai trazer um desejo de equilíbrio muito grande. Então, as pessoas que têm Marte em Libra, elas vão ficar sempre buscando uma forma mais perfeita de se fazer algo, uma forma mais equilibrada, uma forma mais harmoniosa. Tudo que for fora do estético, fora do suave, Marte em Libra já vai, digamos assim, controlar a vontade dele, já vai fazer com que aquela vontade não flua. Libra, a gente pensa na balança, né? Então imagina que a vontade, se você pensa em Marte, né, você pensa numa coisa mais que vai, né, reta. Só que Libra vai ficar equilibrando, né? Então, ou seja, a vontade só vai conseguir fluir, né, de uma forma reta se passar pela balança de Libra. Então, Marte em Libra, lógico, pode trazer às vezes uma demora para agir, né? Talvez até por indecisão, porque como Marte é a energia da vontade, então aquela hora que você tem que agir, você fica, então, veja bem, ainda não equiparou totalmente, aí às vezes a coisa passa e você não agiu, então tem que tomar cuidado.
Em relação à energia sexual, tem uma coisa às vezes um pouco utópica, sabe? Então fica esperando uma coisa muito perfeita, um momento muito perfeito para se entregar, para se abrir sexualmente, para o momento sexual, e aí também às vezes acaba passando. É um posicionamento que, para quem quer conquistar uma pessoa que tem Marte em Libra, tem que trazer muito essa coisa da harmonia estética, da delicadeza, não vai se dar bem com pessoas que tenham uma coisa desleixada, mal cuidada, porque Marte em Libra tem essa capacidade natural de reparar nesses quesitos. Marte em Escorpião. A vontade passa por uma questão aí que ela aprofunda. Então, tudo que for a vontade da pessoa que tem Marte em Escorpião vai vir muito do fundo e ao mesmo tempo vai ser profundamente analisada. Se uma pessoa que tem Marte em Escorpião fala para você que te ama e que gosta de você, você pode ter certeza que essa pessoa realmente está falando isso de lá de dentro. Porque as pessoas que têm Marte em Escorpião, elas têm uma certa dificuldade de forjar alguma coisa, porque eles sentem ou eles não sentem. As coisas são muito intensas, elas vêm muito de dentro e ao mesmo tempo eles conseguem perceber bem quando aquilo está vindo ou não. Tem interesse pelo oculto, então gosta de coisas secretas, coisas que tem que descobrir, que tem que ir mais fundo. A sexualidade também, então a questão de conseguir seduzir, a sedução, como que vou chegar na pessoa. Às vezes o antes para o escorpião ele é tão interessante, né? Ou seja, o momento de seduzir, de chegar até o ato sexual, do que o ato sexual em si. Agora vamos para Marte em Sagitário. Marte em Sagitário tem a questão do ideal muito forte. Então, tudo que é importante em relação a idealizar tanto o parceiro quanto um emprego, tudo tem que ser meio que dentro do ideal. E esse ideal de Sagitário, ele é muito mutável. A gente está falando aí do fogo mutável. Então, o Sagitário, o Marte em Sagitário, a pessoa pode naquele momento estar dizendo, não, eu quero isso, é isso, e esse é o jeito certo, porque idealmente eu acho que tem que ser assim. Tipo, eu gosto de sexo assim e pra mim é bom assim. Daqui a um mês ele já pode estar dizendo que não gosta tanto assim, que na verdade ele gosta de um outro jeito. Então é um fogo que vai ali trepidando muito rápido e mudando. Pessoas que se relacionam com Marte Sagitário têm que ter essa flexibilidade de estar de um jeito e daqui a pouco entender que aquele Marte já vai estar pensando num outro ideal, numa outra vontade. Inclusive na área sexual são pessoas que precisam de muito estímulo, que precisam o tempo inteiro estar tendo variações aí. Se ficar sempre na mesma coisa, eles acabam se entediando. Em relação ao trabalho, é muito bom para pessoas que trabalham com viagens, pessoas que vão trabalhar com questões que você precisa estar sempre trazendo coisas novas. E também é bom para pessoas que vão ter carreira acadêmica, pessoas que vão trabalhar e seguir adiante aí com estudos mais profundos, né? O meio do céu também em Sagitário também traz essa característica, assim como Marte. Agora vamos para Marte em Capricórnio. Esse é um posicionamento que é interessante observar, ele é considerado um posicionamento bem positivo, tá? Dentro da astrologia, porque se você for ver, enquanto Marte em Áries, por exemplo, vai ser um posicionamento que a pessoa vai muito pelo impulso, a vontade vem e às vezes ela não tem filtro, o Marte em Capricórnio vai ter o filtro. Então quando vir uma vontade, quando aquela coisa surgir, nossa, é filtro e é filtro demais, né? Aquele filtro que vai pensar, vai repensar um certo calculismo, né? Em relação às suas atitudes, pode até ter uma certa frieza, tá? O Marte posicionado aí no signo de Capricórnio pode ser acusado de ser frio. Sexualmente, tem uma facilidade de desassociar o sentimento do sexo, tá? E muito dominador também nessa área, tá? Embora não seja um signo do fogo, tem uma característica também dominante muito forte, o Marte no signo de Capricórnio. Profissões mais científicas ou trabalhar como juiz, questões mais sérias que exijam responsabilidade. Por exemplo, um juiz ele precisa ser muito frio para tomar uma decisão, né? Ele não pode basear na emoção dele porque ele se comoveu com alguma coisa ali, ele tem que tentar ser imparcial. Nesse sentido, o Marte em Capricórnio, ele puxa a energia da vontade e fala, não, isso aqui eu preciso pensar de tal maneira. É um posicionamento positivo no sentido de equilibrar as vontades muito dispersas, né? As vontades muito intensas que às vezes a gente não consegue ter um controle, né? Às vezes a gente não consegue fazer com que a vontade seja direcionada até porque a gente acredita mesmo, né? Marte no signo de Aquário.
Bom, Marte em Aquário tem a energia da ousadia e da inventividade. Então, todas as vontades que surgem quando existe o Marte em Aquário vão querer algo novo, romper. Tudo que for habitual, seguir o caminho habitual, a mesma coisa, o Marte em Aquário vai se desestimular. Então, não aconselho que pessoas que tenham Marte em Aquário vão trabalhar com coisas muito comuns, coisas que tenham aquela rotina desgastante, todo dia a mesma coisa, fazendo a mesma coisa sempre, porque isso vai acabar cansando, vai acabar desgastando uma pessoa que tem Marte em Aquário. É uma pessoa que precisa de novidade e que precisa de ousadia na sua vida e que precisa, inclusive, dar vazão a isso. Por exemplo, a pessoa tem Marte em Aquário e ela ao mesmo tempo não faz nada de novo, faz tudo sempre igual, tudo do mesmo jeito, ela vai ficar meio apagada, porque essa não é a energia natural dela. Em relação à sexualidade, o Marte em Aquário, ele tem uma energia extremamente intensa, mas muito filtrada também pelo intelectual, assim como outros Martes que eu passei aí, que tem um filtro do intelectual muito intenso. Então, tudo que vai fluir na área sexual também tem que ter passado por uma análise, assim como o Marte em Gêmeos tem uma necessidade de admiração, ou seja, precisa que o intelecto esteja presente aí para que a pessoa se anime mais nessa área. Marte em Peixes. Esse é um posicionamento de Marte que ele é um pouco delicado. Por quê? Porque a energia da vontade, que é essa energia tão masculina, tão direcionada, quando ela está em Peixes, ela fica uma energia, digamos, mais molhada, né? Então imagina que Marte é fogo, né? E Peixes é água, né? E água mutável. Então aquilo que teria que ser uma vontade, que aquela vontade tem que ir e focar e ir numa meta, com Peixes ela fica muito dispersa. Então as pessoas que têm Marte em Peixes têm que tomar muito cuidado com isso, porque às vezes elas começam um rumo e se desviam totalmente do rumo, e outra coisa, vão se adaptando às pessoas que elas estão se relacionando. Então se elas estão se relacionando com alguém que quer uma coisa, então eu acho que é isso. Aí daqui a pouco tá com uma outra pessoa assim, não, mas na verdade o que eu queria era aquilo. Elas são muito camaleônicas. Só que nesse sentido vão se adaptando, mudando de cor conforme o ambiente, as relações e às vezes sem se conhecer. Tá? Então, nesse sentido, o Marte em Peixes ele tem que sempre buscar ter metas mais claras, ver o que realmente quer, para não ficar uma pessoa confusa e mudando demais as suas opiniões em relação a metas e objetivos. A energia da sexualidade é uma energia muito psíquica, muito sensível. Inclusive, o Marte em Peixes traz essa energia do psiquismo e da sensibilidade muito grande. Então, eu diria que é uma sexualidade que não é visceral, é uma sexualidade que passa por um lado emocional, por uma carência muito grande, e tem que tomar muito cuidado para não ser dominado também pelo outro, né? Não, porque se chega uma pessoa que tem um Marte mais forte ou até um mapa muito mais dominante, pode fazer com que uma pessoa que tenha Marte em Peixes, principalmente se tiver outros agravantes aí dentro do mapa, ficar um pouco apagada e dominada, tá? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo sobre Marte. Se vocês tiverem alguma outra sugestão de vídeos, eu sou super aberta. Inclusive, esse vídeo foi gravado com base em várias sugestões que me pediram, né, esse vídeo. E aí é só escrever aqui nos comentários desse vídeo, e quem não se inscreveu ainda no canal, é só clicar aqui para você receber os avisos de quando tiverem novos vídeos sendo postados. Namastê!